pessoal, tudo bem? Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos. Hoje eu estou aqui com a doutora Silvia Pascoal, do Escritório Murilo Pascoal. Nós vamos falar sobre bem de família. Obrigada, doutora Silvia, por ter aceito o nosso convite. E já lanço aí a pergunta para você. Afinal, o que é bem de família? Bem, boa tarde, Vanessa. Muito obrigada por essa oportunidade de participar do canal de vocês. Sou fã de todas as entrevistas e acredito que esse seja aí o nosso cunho social em relação à nossa profissão. Muito que bem. O que é bem de família? Bem de família é a capacidade que a lei permite da impenhorabilidade do bem aonde a entidade familiar reside. Ou seja, aquele imóvel, trocando em miúdos agora, né? Aquele imóvel que é de propriedade da entidade familiar, relevando como atualmente a lei entende a entidade familiar, aquele imóvel, aonde essa entidade reside, ele torna-se impenhorável, independente do desejo ou de qualquer ato a ser praticado por ela. Ninguém poderá penhorar este bem em função de uma dívida. Mas afinal, doutora Silva, isso tem alguma exceção? Porque a gente vê aí várias situações, né, de dívidas que os devedores, em algumas situações, com toda a razão, não conseguem de forma alguma fazer a conclusão da dívida, né, a liquidação da dívida, mas existe alguma exceção nesses casos? De uma forma bem tranquila, que graça que teria uma regra sem exceção no direito, né? Pois é, a própria lei já determina quais serão as exceções a essa regra. A regra é essa, a impenhorabilidade. Porém, vem as exceções. Vamos lá. Primeira exceção, acho que a principal, quando nós falamos de dívida alimentar. Para os alimentos, doutora, não há a possibilidade de arguir a impenhorabilidade. Existe a possibilidade de, se o devedor ele tem uma nova relação patrimonial, e aí dentro dessa relação patrimonial já uma nova cônjuge, um outro cônjuge, vai ser resguardada a metade da parte em relação ao imóvel, mas aquela que cabe a ele será penhorada sim e não poderá alegar a impenhorabilidade do bem. Essa é uma das exceções. Meios de transporte, né, bens que relacionam-se a transporte e adornos suntuosos, também não. Ou seja, carro, dá para alegar impenhorabilidade? Não, não dá. Existem aí vários questionamentos, mas e quando é um veículo especial em relação a situações de PCD? Há julgados positivos e negativos em relação à impenhorabilidade, não é uma matéria já determinada pelo nosso judiciário, porém, a lei é clara, ela fala que não poderá ser alegada impenhorabilidade nessas condições. Condomínio, débitos condominiais e débitos de imposto em relação ao próprio bem imóvel, estes não poderão alegar também impenhorabilidade. Tá? Ou seja, condomínio vai penhorar o imóvel, sim. E é óbvio que nós estamos falando do muita gente não sabe, né, essa situação, né, doutora Silvia, que dívidas de condomínio e tributos não podem alegar, porque muitos aí deixam de pagar o condomínio com, eu estou garantido, o meu imóvel é o meu único bem, e aí eu não vou perder. Mas aí, isso daí não é novo, né, doutora Silvia? Isso daí já é antigo, só que o devedor não está sabendo disso. A lei é de 1990, doutora Vanessa. Então nós estamos falando aí que nós estamos com 30 anos rodados de lei, com algumas adequações em relação à constitucionalidade ou não de alguns atos, porém, a lei está em vigor desde então, sofreu algumas alterações em relação a uma nova lei de 2015, porém, esses tópicos que nós estamos levantando, eles são sine qua non, é aquilo que está valendo e realmente não vai poder alegar, né? Ignorância de forma alguma. E uma coisa que é interessante saber é que também os bens que guarnecem a casa, aqueles que ficam dentro da casa para poder gerir as atividades familiares, eles também são bens impenhoráveis. Ou seja, se mora numa casa de aluguel e os bens que estão lá dentro é de propriedade da entidade familiar,
aqueles bens não poderão ser passíveis de penhora. Eles também estão sob o manto da impenhorabilidade da Lei 8.009 de 90. Né? Mas cuidado, tudo que é em excesso, né? Da mesma forma que nós estamos falando dos adornos suntuosos, né? Aquele que gosta muito, né, de assistir televisão e tem uma TV em cada cômodo da casa, tem, né, coleciona televisão, vai ficar com uma televisão, porque uma é aquela que é necessária para o entretenimento familiar. As demais, elas poderão ser, sim, objeto de penhora e não estará sob, não é nem privilégio, né, mas sob a guarida da Lei 8.009 de 90, que é o bem de família legal. E tem aí o final mais polêmico, né, que é a questão da fiança, né, bens dados à fiança locatícia. Conta para nós essa polêmica. A lei é bem clara. A lei, ela diz o seguinte, que obrigações que advêm de fiança dada em contratos, e ela é bem clara, em contrato de locação, que haverá sim a possibilidade de penhora, ou seja, uma das exceções. Se você prestou fiança, não vai poder alegar impenhorabilidade do bem de família. Até porque eu não vejo outra condição, porque você, quando é fiador, sabe exatamente quais são as condições da fiança. Ninguém pode alegar ignorância à lei, né? Diga-se de passagem. Então, se você assina um contrato como fiador, é bom que as pessoas entendam que a fiança é uma obrigação acessória ao contrato de locação. Né? Então, a partir do momento em que você assim assume essa obrigação, você já está vinculando, e é muito comum isso acontecer, você vincula dentro do próprio contrato de locação aquele imóvel, independente que ele seja o único imóvel, né? Você já está vinculando aquele imóvel para lá no futuro, se eventualmente o locatário não pagar o aluguel, aquele imóvel será a garantia do sucesso daquele que vier a cobrar os aluguéis atrasados, que tenha lá o recebimento daquela locação. Porém, né, isso já tinha passado por comissão constitucional, isso já tinha, inclusive havia uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito desse assunto, e já estava pacificado. No entanto, agora, né, parece que surgiu das cinzas uma nova determinação, ou seja, um julgado, na verdade, aonde, dentro de um processo onde se cobrava, era uma execução, né, em relação ao contrato de locação, o juiz reconheceu a impenhorabilidade do bem dado pelo fiador, sob a alegação da Lei 8.009, ou seja, a impenhorabilidade do bem de família. E dentro dessa contextualização da decisão, se estabeleceu que o contrato era um contrato comercial, a finalidade do contrato era comercial. Ora, a lei ela não traz nenhuma diferenciação entre que essa exceção ela é sobre uma modalidade contratual. Se é sobre indústria, se é sobre comércio, se é sobre residência, ela não faz essa distinção. Então, entendo de que realmente há um desequilíbrio, né? Porque quando nós temos uma lei, o objetivo dela é trazer segurança jurídica nas relações, né? Imagine como é que vão ficar hoje as imobiliárias, né? Ou mesmo os proprietários que fazem a locação, eles já vão ficar temerosos, não saberão se é ou não interessante alugar, primeiro, pela modalidade fiança, e segundo, com aquele que só tenha um bem, né, para ser o fiador. Então, estamos aí, como eu disse da outra vez, né, aguardando cenas dos próximos capítulos, né, dessa novela do Supremo Tribunal Federal, né, perdão do trocadilho, mas é uma verdade, porque era algo que já estava sedimentado dentro da nossa sociedade e agora está sendo novamente questionado. Então, o fato é, vai prestar fiança? Saiba bem para quem vai prestá-la, né? E saiba do ônus dessa possibilidade de não poder invocar a Lei 8.009 de 90, porque é uma condição. Nossa, falei demais, né, Vanessa? Desculpe. Imagina, doutora Silvia. Sempre é um prazer ouvi-la. O assunto aqui é muito legal, ainda mais que a gente fala com paixão, né, sobre o assunto. Exato. Então, ainda é muito mais interessante ouvi-la. Bom, a gente falou muito, acredito que a gente possa contribuir ainda mais. Por isso que nós fizemos até um artigo, né, doutora Silva, para falar sobre esse assunto. Depois eu compartilho com vocês, para quem tem interesse de saber mais sobre isso, sobre esse tema. Inclusive, eu falo nesse artigo um pouco mais sobre qual é o entendimento da Justiça do Trabalho sobre bem de família. Vale a pena ler?
e também ver, a gente também fez um vídeo depois, né, nas nossas páginas, que a gente vai divulgar, falando mais sobre esse tema. Doutora Silvia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Direito com ela sempre estará aberta aqui para a gente poder falar mais sobre direito. Obrigada, viu? Obrigada eu, Vanessa. Agradeço infinitamente essa possibilidade de compartilhar um tema tão importante.